Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O encontro aterrorizante. Era noite em uma pequena cidade no sul do estado de Minas Gerais. Alguns soldados do Corpo de Bombeiros estavam de plantão, esperando por qualquer chamado de emergência. O som da chuva batendo nas janelas da estação criava uma atmosfera sinistra, enquanto os trovões ecoavam ameaçadoramente. De repente, o telefone tocou. Era uma ligação emergencial sobre uma criatura estranha avistada nos arredores da cidade. Os soldados pegaram seus equipamentos e partiram imediatamente. Ao chegar no local, eles foram confrontados com uma cena que fez seus corações dispararem e a respiração prender em suas gargantas. Lá estava ela, a criatura emergindo das sombras com uma presença assombrosa. Seu corpo emanava um brilho intenso que parecia desafiar a escuridão circundante. Era uma luz peculiar, uma fusão hipnótica de tons esverdeados e azulados, que parecia pulsar com uma energia nunca vista. Essa luminosidade penetrava na alma dos observadores. Era impossível desviar o olhar, mesmo que o medo enraizado se apoderasse profundamente dos soldados, colocando-os em alerta máximo. Seus braços eram longos e dotados de uma incrível flexibilidade. Eles se retorciam e se dobravam de maneiras impossíveis, revelando uma natureza estranha e ao mesmo tempo assustadora. Suas mãos, adornadas com garras afiadas como lâminas, eram um aviso de sua natureza predatória. Tentaram algumas vezes capturar a criatura, mas ela demonstrava habilidades sobre-humanas, confundindo e escapando deles em uma perseguição frenética pela cidade. A notícia do encontro se espalhou rapidamente, gerando medo e especulações entre os moradores. Determinados a descobrir a verdade por trás de tudo aquilo, eles continuaram a perseguição, até um galpão que estava abandonado há muitos anos. Neste local a criatura rapidamente apareceu diante deles, emitindo um brilho intenso que ofuscava seus olhos. Uma dor indescritível e agonizante tomou conta de todos. Após alguns instantes, assim como surgiu, a criatura desapareceu repentinamente, deixando os soldados confusos e atordoados naquele galpão. Com o passar das horas, eles começaram a perceber mudanças sutis em seus corpos e mentes. No entanto, a situação tomou um rumo sombrio quando uma equipe de investigação do governo descobriu anomalias no radar do espaço aéreo da região e se deslocaram imediatamente para lá. Eles se tornaram alvo dessa equipe, que os localizou e os levou para um local secreto, mantendo-os em quarentena. Após terem sido capturados pelo governo, foram submetidos a uma série de exames meticulosos e intrusivos, projetados para desvendar os segredos que seu encontro com a criatura havia desencadeado. O primeiro exame foi uma bateria de testes físicos. Todos foram submetidos a exames de sangue, onde amostras foram retiradas para análise. Os exames psicológicos foram igualmente intensos. Os soldados foram colocados em máquinas de ressonância magnética, enquanto sua atividade cerebral era monitorada. Os cientistas buscavam padrões incomuns, tentando entender como a experiência com a criatura havia afetado seus processos mentais. Testes de memória, percepção e cognição foram realizados repetidamente, com o objetivo de revelar se houve algum impacto ou aprimoramento. Além disso, eles foram submetidos a interrogatórios extensos. Agentes do governo, habilidosos em extrair informações, tentaram arrancar todos os detalhes do encontro com a criatura. Os soldados foram questionados sobre suas sensações, percepções e qualquer informação relevante que pudessem ter adquirido durante a experiência. Pressionados e confrontados com evidências, foram levados ao limite de sua resistência psicológica. Em paralelo aos exames médicos e psicológicos, os soldados também foram submetidos a testes de habilidades ampliadas que manifestaram desde o encontro com a criatura. Foram colocados em situações controladas para testar suas capacidades aprimoradas. Sua agilidade, sentidos e até mesmo habilidades telepáticas foram avaliadas e registradas em detalhes pelos cientistas do governo. A quarentena imposta pelo governo serviu como um isolamento rigoroso,
para impedir que informações sobre as suas transformações vazassem para o público, e também para evitar que algum patógeno desconhecido contaminasse a todos. Eles foram mantidos sob vigilância constante, com câmeras monitorando seus movimentos e comunicações. Suas interações com o mundo exterior foram estritamente controladas, e qualquer tentativa de divulgar o que haviam vivido resultaria em consequências graves. Os soldados desapareceram do conhecimento público. O governo tomou medidas drásticas para manter eles em segredo, escondendo-os em uma instalação ultrassecreta, longe dos olhos curiosos. Seus destinos permanecem desconhecidos, envoltos em um véu de mistério e conspiração. Alguns moradores, em busca de respostas e desesperados para compartilhar suas experiências assustadoras, buscaram a imprensa, chamando a atenção de toda a mídia nacional. A cidade se tornava, por vezes, o centro das atenções, devido à exposição midiática do caso por alguns moradores. As especulações e o medo permeavam a população, alimentando-se a cada dia, enquanto os 3 soldados que ousaram enfrentar a criatura jamais foram vistos novamente. A cidade permaneceu assombrada, enquanto a população local continua a se perguntar o que realmente aconteceu com aqueles soldados. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite.